Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 15 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é somente você que pode fazer o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, caso seus dias estejam sendo ruins, procure sempre esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e todas as trevas da sua mente. Agindo assim diariamente, constantemente, você com certeza vai alcançar os seus objetivos, o seu propósito, e você vai ter bons resultados, mas é preciso ser constante. Não adianta nada você começar hoje, parar amanhã, começa hoje, para amanhã, não adianta nada. Tudo na vida é constância, é repetição. É sempre fazer o que você precisa fazer. Não deixe nada para depois, não deixe nada para amanhã. Não desista de fazer o que você tem que fazer, mesmo que seja errado, mesmo que você ache que é errado, que não está trazendo resultado para você. Você vai ter resultado. Não se preocupe. Continue fazendo o seu trabalho. Para que você começou se você vai parar? Não comece se você vai parar. Seja constante, seja repetitivo. Agindo assim não tem como, Deus vai te ajudar. Deus vai ver que você quer verdadeiramente aquilo e Ele vai fazer por onde você conquistar o que você quer. Ok? Então, com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Nos ajude, nos ajudando, Deus vai te ajudar também. Só tem um jeito de você ajudar a Deus, é ajudando as pessoas, é ajudando os seus filhos, ajudando as suas criaturas, perfeito? Então nos ajude que Deus também vai te ajudar, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui então no 11º livro, que é chamado Terceiro Livro de Reis. Terceiro Livro de Reis, só lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, né? Uma verdadeira biblioteca, um livro que contém vários livros dentro. Você já viu falar disso? Então saiba que a nossa Bíblia ela é assim, 66 livros aqui na nossa versão, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. O nosso trabalho aqui é ler livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo, perfeito? Ler e também comentar, obviamente. Então, já fizemos a leitura aí dos livros, aliás, dos capítulos anteriores, e se você quiser obter mais sabedoria, conhecimento, para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, então eu recomendo que você acesse aí a nossa playlist chamada Terceira Reis, e você assista aos vídeos anteriores, aos capítulos anteriores aí, e você vai obter este conhecimento, esta sabedoria. Onde existe sabedoria, existe tudo. Onde existe sabedoria, existe riqueza. Onde existe sabedoria, existe saúde. Onde existe sabedoria, existe paz espiritual, existe tudo, né? Existe motivação, existe alegria, existe saúde, existe tudo que há de bom. Então, seu principal objetivo é o que? É obter sabedoria para melhor tocar a sua vida. Então chegamos no capítulo 15, né? E o livro de Reis, que trata exatamente ali de três tópicos principais, né? Ou seja, a morte do rei Salomão, a ascensão do seu filho, né? A morte do rei Davi, a ascensão do seu filho
Salomão, o reino de Israel, e também como foi dividido ali o reino de Israel em dois reinos, o rei que se transformou no reino de Judá, onde você já deve ter ouvido falar muito bem ali dos judeus, e também o reino de Israel. Então é disso que trata este livro, que é magnífico. Então vamos continuar aqui com nossa leitura, e no capítulo anterior aí nós falamos sobre os dois reis magníficos, né? Roboão, né, filho do rei Salomão, e Jeroboão, que reinou em Israel também. E falamos então da morte deles, e então vamos dar sequência aqui à nossa leitura. E no versículo 1 do capítulo 15 do terceiro livro de Reis, diz assim: Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, enquanto o rei Jeroboão reinava em Israel, o rei Roboão, filho de Salomão, ele governou então em Judá. Então, ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. Então, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Abias reinou em Judá. Abias reinou em Judá. Então, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias reinou em Judá, depois da morte lá de Roboão. Claro que reinou 17 anos. 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. Então, 3 anos reinou, né? Reinou então Abias em Jerusalém, e o nome da mãe dele era Maaca, filha de Absalão. E ele caminhou em todos os pecados do seu pai, os quais havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Então, no décimo, aqui durante 3 anos, né, no caso, Abias reinou em Jerusalém, né, e ele cometeu todos os pecados que seus pais, seus antecessores haviam cometido, né, e ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus, né, pois o coração dele não foi reto como foi o coração do rei Davi. Versículo 4: Todavia, por causa de Davi, o Senhor Deus deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, para levantar o seu filho depois dele, e estabelecer Jerusalém. Então, né, por toda a consideração que Deus tinha a Davi, então Deus, né, deu uma lâmpada para que ele pudesse iluminar Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo aquele pecado que ele cometeu contra Urias, de ter mandado Urias para a morte no campo de batalha. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Então, houve guerra ali entre os irmãos, né? Os irmãos de Israel e os irmãos de Judá durante todos os dias ali do reinado de Roboão e também de Jeroboão. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então houve guerra também entre Abias e Jeroboão, ali enquanto Abias ele reinava em Judá. E Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Então o filho de Abias, né, Asa, reinou em seu lugar. E aqui não fala exatamente por que Abias reinou somente 3 anos, né? 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. Porque ora, o restante dos atos foi, né? E Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando Abias morreu, então o seu filho, que se chamava Asa, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, o rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. Então, no 20º ano ali do reino, né, de Israel, o seu filho Asa reinou sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maca, a filha de Absalão. Então, ali Asa reinou por 40 anos, né? 41 anos reinou ele ali sobre Jerusalém.
E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Asa fez aquilo que era reto, né, aos olhos do Senhor, né? Ou seja, aqui o reino de Judá ainda está sobre os descendentes, né? Sobre a herança de Davi, né? Sobre os herdeiros, né, de Davi, sobre a casa de Davi. Então Asa que era um descendente ali do rei Davi. E ele reinou os sodomitas, e ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. Então ele retirou ali todos os sodomitas que eram um povo idólatra, né, que viviam idolatrando, né, e amando outros deuses, né, fazendo imagens e estátuas para que eles pudessem idolatrar, né, pudessem queimar incenso, fazer suas ofertas, fazer seus sacrifícios. E também Maaca, sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu o seu ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então Asa, né, ele retirou ali a sua mãe, né, tirou a sua mãe Maaca, né, de rainha, do posto de rainha ali de Jerusalém, né, pois ela havia feito um ídolo ali em um bosque, em um jardim, né, e ele queimou todos os ídolos, ele queimou todas as estátuas em Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias, né? Pois, como diz, né, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E quando você ama a Deus, se você ama de verdade, você vai amar todas as criaturas, todos os filhos de Deus, né? Então, ele teve o coração reto e obedeceu os mandamentos e os estatutos de Deus, como fez os seus antecessores, como fez o seu antecessor Davi, né? Então, os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. Então, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata, ouro e vasos. Então, ele trouxe para dentro, né? Ele trouxe todo o ouro, toda a prata, todos os vasos, né, que ele e também os seus pais haviam consagrado. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então, os irmãos ali continuavam brigando, continuavam se matando. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixassem que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então Baasa, que era o rei de Israel ali na época, então ele invadiu o território de Judá e tomou toda ali aquele território e não deixava que ninguém entrasse nem saísse daquele lugar. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tadrimon, o filho de Ezion, rei de Síria, que habitava em Damasco, dizendo. Então ali o rei Asa, né, o rei de Jerusalém, o rei de Judá, então ele retirou todo o ouro, toda a prata ali da casa do rei, da casa de Deus, e enviou para a Síria, para o rei da Síria, para que ele montasse um exército e ajudasse, no caso Asa, a expulsar Israel ali do seu território, pois Baasa, rei de Israel, já havia invadido todo o território de Judá. Então é isso que ele vai fazer, ele vai mandar aquela riqueza, todo o ouro, toda a prata ali, para que o rei da Síria envie um exército para expulsar ali Israel do território de Judá, do reino de Judá. Há um pacto, né, dizendo, há um pacto entre mim e ti, há um pacto entre mim e ti, e entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Então é exatamente isso, né? Ou seja, Asa, né, o rei de Judá, ele pede
para que o rei da Síria expulse ali Israel do seu território, ou seja, do território de Judá. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos, os quais eles tinham contra as cidades de Israel. E feriu Ijon e Dan, e Abel, Bet-Maaca, e todo Quinerete, e toda a terra de Naphtali. Então o rei da Síria, ele montou aquele exército ali para expulsar então Israel, né, do território de Judá. E sucedeu quando Baasa ouviu isso, que ele abandonou a construção de Ramã e habitou em Tirza. Então Baasa, né, quando viu que estava sendo atacado ali pelo exército da Síria, então ele abandonou a construção de Ramã e voltou a governar em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por toda a Judá. Ninguém estava isento, e eles removeram as pedras de Ramã e a sua madeira com a qual Baasa havia edificado. E o rei de Asa construiu com elas Geba e Benjamim e Mispa. Então ali o rei Asa, depois que retomou o controle ali sobre o seu reino, sobre o reino de Judá, então ele baixou um decreto que todos deveriam ajudar então a edificar as cidades, né? Edificar as cidades, ou seja, remover todas as pedras, toda a madeira que Baasa estava utilizando ali para edificar Ramã. Então ele edificou a cidade de Geba, de Benjamim e Mispa, né? Com todo aquele material que ficou para trás. O restante dos atos de Asa e todo o seu poder, tudo o que ele fez e as cidades que edificou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés. Então, Asa, quando já tinha uma idade avançada, então ele ficou enfermo dos seus pés. E Asa dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. O seu pai, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. Então Josafá, o filho de Asa, quem vai assumir ali o reinado ali do território de Judá, do reino de Judá. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Então, Nadab ele vai reinar sobre Israel apenas por 2 anos, né? Nadab, que era filho de Jeroboão, e Jeroboão já tinha sido amaldiçoado, né? Já havia sido decretado que ele iria perder, ele e os seus descendentes iriam perder o reino de Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho do seu pai e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar. Então Jeroboão, que havia feito Israel pecar. Então Nadab, que era filho de Jeroboão, então ele cometeu os mesmos pecados que o seu pai. E Baasa, o filho de Aias, da casa de Isacar, conspirou contra ele, e Baasa o feriu em Gibeton, a qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Então Baasa, né? Baasa, que era filho de Aias, então ele conspirou ali contra Nadab, né? E ele acabou matando Nadab e assumindo o reino de Israel. Bem, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa matou e reinou em seu lugar. Então, no terceiro ano de Asa, né, que era rei de Judá, Baasa matou Nadab, né, e reinou em seu lugar. Então, Baasa ele assumiu ali o reino de Israel. E sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aias, o Silonita. Então, Jeroboão, quando ele assumiu ali o reino de Israel, quando Deus presenteou com o reino de Israel, que constituía de 10 tribos, as 10 tribos dos filhos de Jacó, né? Então Deus deu aquele reino para Jeroboão. Então o reino de Israel foi dividido entre o reino do sul, ou seja, o reino de Judá, que era governado por Roboão, o filho de Salomão, e o reino do norte, o reino de Israel propriamente dito, que era constituído de 10 tribos, né? Então
Deus deu aquele reino ali para Jeroboão, mas Jeroboão, com medo de que aquele povo voltasse a adorar, voltasse para Jerusalém para adorar a casa de Deus, para adorar o templo do rei Salomão, então Jeroboão ele tratou logo de fazer dois bezerros de ouro, né? E ele dizia ali para o povo de Israel que aqueles bezerros representavam Deus, era o Deus de Israel e era o Deus que havia retirado eles ali da escravidão do Egito. Então ele, com medo de que aquele povo voltasse a seguir Robão, então ele fez esses dois bezerros, fez esse concorrente de Deus propriamente dito, né? Ele fez dois bezerros de ouro e disse ali para o povo: oh, agora vocês precisam adorar esse é o Deus de vocês, então vocês vão adorar estes bezerros, eles que tiraram vocês ali da escravidão do Egito. Então eles que são o Deus de vocês. Então vocês vão adorar, vão queimar incensos, vão trazer suas ofertas de paz, suas ofertas queimadas, tudo agora é com esses bezerros. Então isso desagradou o Senhor e Deus já havia proclamado ali a destruição do reino de Jeroboão, né? Que seus descendentes, né? Que sua herança não ficaria mais com seus filhos, né? Com seus filhos. Então Deus passou essa mensagem através do profeta Aias e levou a esposa de Jeroboão, pois a esposa de Jeroboão foi lá consultar o profeta Aias para saber se o filho deles, né, o filho de Jeroboão, iria sobreviver ou não. Então, por isso que toda a descendência, todos os descendentes, toda a casa de Jeroboão foi destruída, então, por Baasa. Ele matou a todos por causa dos pecados de Jeroboão, continuando no versículo 30, né? Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com o qual ele provocou o Senhor, Deus de Israel, a ira. Então ele provocou a ira de Deus de Israel quando ele fez esses dois bezerros e ele tratou de criar imagens, né? Criar imagens e estátuas para adorar a essas imagens, essas estátuas e não adorar o Deus de Israel. Ora, o restante, versículo 31, ora, o restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Então, tudo isso está escrito nos livros, né, no livro das crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então, ali os irmãos continuavam se matando. O mesmo povo, né, que foi dividido em dois, né, entre Judá e Israel, os judeus e os israelitas, né? Então houve guerra entre eles ali durante todos os anos do reinado deles, né? No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos. Então Baasa reinou por 24 anos, e ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Então Baasa também fez o mal aos olhos do Senhor, e andou no mesmo caminho, cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Mas isso nós vamos continuar aí, então no próximo capítulo vamos ver o que acontece aqui com Baasa, né? O que vai acontecer com Baasa, que era o rei ali de Israel que matou toda a família, matou todos os vivos, né, da casa ali de Jeroboão, matou todos os descendentes, toda a herança ali, todos os herdeiros de Jeroboão. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o 15º capítulo, capítulo 15 do livro de Reis, terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, então, meu muito obrigado. Que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?